Fala gurizada, aqui é o Léo da Deslocadora, como eu mencionei no vídeo das Desio Vespid e também das Desio Kata. Esse aqui é o vídeo de como trocar o bocal de ambas as lentes, tanto EF quanto PL. Veja, a gente não vai fazer esse vídeo porque é muito difícil fazer essa troca. Na verdade, é simplesmente desrosquear o parafuso, trocar o bocal e parafusar de novo. A questão são algumas atenções que a pessoa precisa manter para fazer o processo da maneira correta e lembrar de um fator muito importante que, antes de mais nada, acredito que o vídeo seja sobre isso. Como vocês estão vendo aqui, nós temos a Desio Kata 70-135 que está com um bocal PL, né? A gente até recomenda nossos clientes aqui da locadora a utilizar essas lentes no bocal PL justamente pelo peso delas. É um bocal mais seguro, vai forçar menos ele, e às vezes até mesmo com o bocal PL é mais recomendado o uso num suporte de lentes que também tem um engate aqui. Então, enfim, faz mais sentido no bocal PL, mas é possível também usar no bocal EF, mas daí sim, com certeza precisa de um suporte de lentes. Já a linha Vespid aqui é uma linha super leve nesse momento. Essa Desio 40mm aqui está com um bocal EF, e daí, como já é uma lente mais leve, daí enfim, não precisa de suporte de lentes, daí tanto faz EF quanto PL. Lógico, o PL é muito mais recomendado quando em uso com follow focus, porque como tu precisa que o anel de foco das lentes girem e às vezes o motor de foco acaba forçando um pouco, então estando em bocal PL é mais seguro também nesse sentido. Mas enfim, para exemplificar para vocês, eu vou colocar a 3580 aqui que está com bocal EF e vou colocar o bocal PL. Como são bocais compatíveis, tanto faz a exemplificação ser na Desio Kata como na Vespid, vai ser a mesma coisa para ambas as linhas. Um segundo, então, vou trazer a 3580 e todas as ferramentas necessárias para fazer a troca. Perfeito, então cá está a 3580 com um bocal que não é F e nós iremos trocar para o bocal AR-PL. O procedimento é o mesmo, tanto colocar o PL no lugar do EF, assim como tirar o PL e colocar o que não é F. Algumas coisas que a gente recomenda ter junto durante a troca é com certeza um fuk-fuk, aqui um borrifador de ar, para tirar qualquer partícula de pó, algo nesse sentido que possa vir a já estar na lente ou durante a troca cair alguma coisa, assim como um pincelzinho com a mesma função, também um paninho caso enfim venha acontecer alguma coisa na ótica da lente, enfim. Aqui eu peguei uma tampinha de uma outra lente simplesmente para colocar os parafusos que estão aqui dentro do bocal PL, inclusive eu vou fazer isso agora, organizar melhor, enfim, não perder eles sobre a mesa. Perfeito, tirado todos os parafusos aqui, percebe-se que os parafusos para o bocal PL são parafusos bem pequenos, são até bem menores do que os parafusos que estão no Canon EF, que na sequência eu vou poder mostrar para vocês, mas enfim, os parafusos pequenos que acompanham o kit são para o bocal PL. Aqui eu já vou separar também a tampa e o bocal em si do PL, aqui está o bocal PL e aqui está a tampa do bocal. Junto com o bocal propriamente e alguns itens de limpeza, aqui estão também os shims, que o que são? Anéis adaptadores para ser colocado entre o bocal e entre a bunda da lente, que servem para fazer o ajuste de back focus, o famoso ajuste de flange, né? Caso isso não esteja adaptado da maneira correta, o que acontece é que a lente não funciona da maneira correta. É uma lente descolimada, então a gente precisa fazer a colimação para ela funcionar da melhor maneira. Por exemplo, aqui o caso da Desio Kata, por ser lente parfocal, isso precisa estar ajustado para funcionar da maneira correta. Assim como numa lente fixa, quando tu cravar 3 metros o foco, por exemplo, o foco estará em 3 metros a partir do momento que a lente estiver colimada. Então, a título de exemplo, só para vocês darem uma olhada aqui, ó, esses são os shims. São diversos anéis que acompanham aqui cada uma das lentes, vem de diversas milimetragens, né? Tanto alguns bem finos, assim como alguns mais grossos, que aí, enfim, tu vai fazer meio que a soma de um e outro para ajustar da maneira correta a lente para determinada câmera. A gente não tem como informar para vocês qual seria o ajuste correto, porque depende muito da câmera que vocês vão estar utilizando. Então, se está usando uma Red, uma Arri, uma Sony, uma Blackmagic, o sensor e a bunda da lente precisam ficar até determinada distância. E hoje, com inteligência artificial, às vezes tu consegue essa informação de maneira mais fácil, então não necessariamente tu precisa fazer o ajuste de forma analógica, que seria ter um quadro teste, basicamente ir colocando e vendo se o ajuste está certo, tirar da câmera, colocar mais um shims e ir fazendo esse ajuste de forma analógica. Não, talvez hoje tu já consegue ter uma pesquisa com inteligência artificial e ela já te dá a resposta correta e de primeiro tu acabar já acertando, bom, deixando os shims de lado aqui, afinal a lente
já está com os shims correto. Basta pegar a chave que a Desio também manda junto no kit de troca de bocal e, enfim, começar abrindo a tampa. Como eu falei anteriormente, esse daqui é o bocal que não é F. E a primeira coisa que a gente já se depara aqui, que é uma informação importante, é que no bocal que não é F, a gente só tem 7 parafusos. A gente não tem 8 como no bocal PL. Aqui a gente já tem um detalhe importante tanto para tirar quanto para colocar, principalmente, o bocal. Como muitos de vocês sabem, o bocal que não é F tem uma bolinha vermelha aqui. Na hora de inserir a lente no bocal da câmera, tu precisa acertar a bolinha na bolinha e depois girar a lente. E como é de se esperar, toda lente cine, o nome da fabricante está sempre na parte superior da lente, ou seja, sempre a parte correta de se deixar a lente é com o nome da fabricante para cima. Ou seja, como ela está aqui, seria a parte superior da lente. Aqui seria uma visão lateral do operador e aqui seria, por exemplo, uma visão do foquista. E a bolinha vermelha do Canon F precisa estar sempre na parte superior esquerda da lente, ou seja, aqui seria a parte superior e a parte superior esquerda seria aqui, direita de vocês, mas esquerda minha, né? Pois bem, é como ela está aqui, ó, parte superior esquerda da lente, a bolinha vermelha está aqui, então essa seria a posição correta de deixar o bocal Canon EF para, enfim, não ter problema de engate e nada e a lente ficar na posição correta quando se colocar numa câmera com o bocal Canon EF. Vamos então fazer a retirada dos parafusos aqui para fazer a troca do bocal. O interessante é sempre retirar os parafusos, assim como colocar eles de maneira diagonal, né? Por exemplo, primeiro tu tira um de baixo, depois o da diagonal superior dele, depois passa para a esquerda, diagonal inferior direita, enfim, faz esse X porque aí acaba tendo menos chance de pressionar somente um dos lados do bocal, certo? Então eu afrouxei todos os 7 parafusos aqui do bocal que não é F, então aqui está o bocal. Como eu não tirei todos os parafusos, o que eu costumo fazer é o seguinte, já pegar a tampa do bocal que não é F e já trancar eles aqui, ou seja, quando eu virar o bocal, os parafusos já ficam presos aqui para, enfim, colocar eles mais fácil depois, não precisa ficar inserindo eles toda hora. Mas só para título de exemplo, vou abrir aqui de novo e vou tirar um dos parafusos aqui para vocês verem a diferença entre um e outro. Aqui está o parafuso do Canon F, já vê que diferente do parafuso para RPL, esse daqui já é um parafuso bem maior, afinal ele precisa atravessar mais rosca. Aqui está a diferença de tamanho deles e assim vocês já conseguem ter noção para qual que é cada um deles e a diferença de tamanho também. Bom, pegando a lente aqui, como vocês podem ver, já tem alguns shims nela aqui internamente, afinal ela já está ajustada para a câmera que ela geralmente é utilizada, que é a nossa Red Komodo X, e para inserir qualquer outro shim, basta seguir esse parafuso indicador que fica aqui no canto direito da lente, que aí simplesmente encaixando a parte ali que já tem um corte no próprio anel para ser colocado, inserido aqui. Depois é meio que só inserindo, colocando um em cima do outro para fazer o ajuste de flange da maneira correta. Então, o nome da fabricante está aqui em cima, vou deixar ela na parte de cima de mim aqui. Vou pegar o bocal PL, que como vocês podem ver, é diferente do bocal Canon F. Esse tem 8 furos para 8 parafusos. E mesmo o bocal PL podendo ser encaixado na câmera de qualquer um dos lados, sendo a lente uma lente esférica, daí afinal, enfim, não interfere o lado que tu prende a lente exatamente, a não ser que, por exemplo, a lente seja uma lente anamórfica, ou seja, daí nesse caso ela precisa estar na posição correta, que aí sendo uma lente cine, o nome da fabricante precisa estar sempre para cima, mas por exemplo, numa lente esférica que a pessoa, assistente quer dar uma olhada nas marcações da lente, com a câmera numa posição muito baixa, quer olhar as marcações para cima, daí claro, numa lente esférica tu possibilita girar a lente e com o bocal PL daí colocar ela com as marcações para cima, coisa que no bocal Canon F isso já não possibilita. E aqui pro engate vocês vão perceber que assim como nos shims, o parafuso aqui indicador desse corte aqui que tu precisa acertar, no bocal PL aqui também tem um cortezinho para dentro que tu precisa acertar junto com esse parafuso para ele encaixar de maneira correta, mesmo os furos estando nas mesmas posições e teoricamente podendo ser qualquer um dos lados, tu precisa engatar aqui certinho com essa parte aqui em cima pro bocal ser inserido da maneira correta. Então aqui, por exemplo, essa parte fica para a direita, afinal aqui está na direita, então vou inserir aqui, perfeito, encaixado o bocal. Vou dar mais uma limpadinha aqui, afinal veio mais uns pozinhos, algumas coisas aqui. Parafusos estão aqui então, agora basta pegar um por um e prendê-los aqui dentro dos seus devidos lugares. Um ponto importante tanto para o bocal PL quanto para o EF
é nunca forçar muito os parafusos. A partir do momento que o parafuso dá uma trancadinha, já tá bom, assim, não precisa forçar ele muito demais, porque a partir do momento que ele começa a ficar preso por muito tempo, ali ele começa a curtir a rosca lá, ele começa a ficar mais difícil de tirar ele no futuro. Então a chave aqui já começou a ficar um pouquinho mais pesada, já tá bom, assim, não precisa colocar muito sangue nos olhos para trancar todos os parafusos aqui, tá? Mais uma limpadinha aqui para não ficar nenhum pozinho, nenhuma coisa para aparecer na imagem. Limpada a lente, trocado o bocal aqui com todos os parafusos da maneira correta. Basta então fechá-la com a tampa ou só inseri-la na câmera. Tá aqui Desio-Kata com a troca de bocal feita. Como vocês puderam ver, a troca de bocal não tem mistério nenhum, muito pelo contrário, é uma troca muito simples e a gente não fez necessariamente esse vídeo para exemplificar para vocês como se tira um parafuso e como se coloca, afinal isso é muito óbvio. Mas sim só para clarear muito a informação e até mesmo as pessoas entender de fato para que serve os shims. São anéis até mesmo muitas vezes esquecidos, mas são muito importantes para ter o funcionamento de qualquer lente da forma correta, seja essa lente aqui zoom com a função parafocal, assim como tanto na zoom quanto numa lente fixa, a colimação da maneira correta. Muito obrigado a você que assistiu até agora, espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão de conteúdo, basta deixar nos comentários aqui, vai ser muito bom dar uma lida e até mesmo trazer quais são as sugestões de vocês. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Caso tenham gostado desse vídeo, por favor deixem o seu like, já nos ajuda bastante. Valeu!